Olá, meu caro aluno e estudante de Geografia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, vamos continuar hoje falando a respeito da dinâmica da população mundial. Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade da aula anterior e tirar algumas dúvidas a respeito do assunto, caso você tenha ficado com alguma dúvida, tudo bem? Então, como você viu na aula passada, nós falamos da questão da dinâmica da população mundial. Está aí o tema para você. E eu passei 6 questões da página 22 do seu livro, do livro do aluno. Então você pode acompanhar conosco aí. A primeira questão dizia o seguinte: leia a afirmação a seguir. Então vamos lá. As taxas de mortalidade da população mundial se mantiveram elevadas e a expectativa de vida baixa durante maior parte da história. Aí, de acordo com o que você estudou, explique essa afirmação. Ora, aqui nessa questão, espera-se que você seja capaz de mencionar, você aluno, seja capaz de mencionar os fatores como doenças, epidemias, as guerras, as piores condições sanitárias, ou seja, a ausência de serviço na área de saúde pública, e isso contribuiu para que acontecesse. Ou seja, o que diz o texto acima? Vamos lá. As taxas de mortalidade da população mundial se mantiveram elevadas e a expectativa de vida baixa durante a maior parte do tempo. Então, o que contribui com isso? Todas essas coisas que são mazelas sociais contribuem para uma alta mortalidade da população mundial e uma baixa expectativa de vida. Repetindo, falta de serviço na área de saneamento básico, ou seja, serviço na área de saúde pública, condições sanitárias, baixa qualidade de vida, guerras, epidemias, doença, fome, pobreza, tudo isso contribuiu com a alta mortalidade e a redução, a baixa expectativa de vida. A questão 2 diz o seguinte: o que ocorreu com as taxas de crescimento natural da população mundial a partir de 1800? Ou seja, a partir do ano 1800. Explique as causas dessa mudança. Repetindo, o que ocorreu com as taxas de crescimento natural da população mundial a partir do ano 1800? Ora, uma possível resposta para essa questão é a seguinte: é que as taxas de crescimento natural da população aumentaram. As taxas de crescimento natural da população aumentaram nesse período. Então, você pode mencionar também que as mudanças aconteceram por causa... Essa mudança aconteceu por causa de quê? Por causa da queda das taxas de mortalidade. Aqui tem um movimento ao contrário. Nesse momento, a partir do ano 1800, aconteceu uma queda da taxa de mortalidade. Uma redução da taxa de mortalidade. E um aumento da expectativa de vida da população mundial nesse mesmo período. Obviamente que tiveram alguns fatores que contribuíram para isso. Quais são os fatores? Os fatores são aqueles que são o oposto da questão anterior. Se na questão anterior dizia que existia ausência de serviço de saúde pública, nesse caso existia a presença de serviços de saúde pública. Se no exercício anterior dizia que existiam piores condições sanitárias, aqui existiam melhores condições sanitárias. Se no exercício anterior citou que existiam guerras, aqui você vai dizer que não existiam guerras, menos epidemias, menos doenças e menos fome e pobreza também. Tudo bem? Vamos agora para a questão 3, aqui do lado, a questão 3. A questão 3 diz assim: quais foram as causas agora continua lá em cima. Quais foram as causas da queda nas taxas de mortalidade da população mundial desde 1800? Aqui está falando, veja bem, memorize bem. Está falando de quedas nas taxas de mortalidade na população mundial. Então, nesse caso, espera-se que você tenha estudado no seu livro e identificado alguns fatores, como por exemplo, essa queda, ela está relacionada, ela esteve e ainda está relacionada a maior industrialização e maior urbanização. Geralmente na área urbana tem-se melhor serviço de sanitários.
Na zona rural nós não temos, mas a população é menor. Então, quando há um acúmulo da população, é necessário haver também um serviço sanitário de qualidade. Então, os fatores que podem estar relacionados com esse motivo aí pelo qual houve a queda na taxa de mortalidade maior industrialização, maior urbanização das sociedades. Também podemos destacar aqui a existência de assistência médica, é uma coisa fundamental, ou seja, o serviço de saúde presente. Assistência médica, hospitalar, sanitária, entre outros exemplos que você pode pesquisar e citar aí. Tudo aquilo que alavanca a qualidade de vida. A questão 4 traz outro item interessante. Observe novamente o mapa apresentado na página 17 e descreva as principais rotas de dispersão da população humana pelo planeta. Vamos lá, observando o mapa do mundo, aqui nós temos como se fosse o planisfério, e estas setas verdes, como você bem vê aí no mapa, elas mostram as rotas de expansão do homem moderno na Terra. Então nós temos ali, a partir do ano 33 a.C., como você vê ali ao lado da Oceania, alguns pontos de dispersão para outras regiões do mundo. E chegada também, vindo da Ásia para essa região da Oceania, da Ásia para a região da Oceania, e depois da Oceania voltando aqui para a África do Sul, para o sul da África do Sul, essa região. Temos também dispersão do homem moderno da Europa, sentido aos outros continentes, e principalmente vindo para a América do Norte aqui, América Central, essa parte das ilhas, e a América do Sul. Nós temos esse fluxo migratório de pessoas. Algumas observações eu queria fazer para você enquanto você pausa o vídeo e observa o mapa. Pode pegar o livro e observar o mapa. Na realidade, os restos humanos mais antigos encontrados nas Américas, eles datam de aproximadamente 3.000 anos atrás. Então, os vestígios da humanidade são de 3.000 anos atrás, que chegaram à primeira parte das Américas, porque temos a América do Sul, do Norte e Central. E a hipótese mais aceita dentro da ciência é de que os primeiros seres humanos chegaram a habitar aqui no nosso planeta Terra, partindo pelas Américas, há aproximadamente 15.000 anos atrás. Então, verificando aqui, dá para você ver que o homem chegou ao continente americano há cerca de 4.500 anos, por esse mapa que você está observando agora. E outra informação curiosa é que há cerca de 3.000 anos os povos polinésios eles colonizaram os últimos conjuntos de ilhas isoladas no Oceano Pacífico. E alguns séculos mais tarde, alguns séculos depois, os povos indonésios colonizaram a ilha de Madagascar. E essa ilha de Madagascar está próxima à costa leste da África, próxima aqui nessa região, a costa leste da África. E apenas a Antártida, como dá para você ver aqui, nós temos os continentes Oceania, Ásia, América, Europa e África. Apenas a Antártida permaneceu desabitada, ou seja, inexplorada. E a sua descoberta estima-se que ela ocorreu somente no final do século XIX. Vamos agora à questão 5, para você estar aqui um pouquinho mais para cima, para você poder ver. A população mundial se encontra distribuída de maneira uniforme pelos continentes da Terra? Justifique sua resposta. Ora, aqui espera-se que você, aluno, tenha percebido o seguinte. Espera-se que você tenha identificado a seguinte questão. A resposta é não, viu? A distribuição da população pelos continentes não é de maneira uniforme. Tem até um mapa no seu livro. É este mapa aí. Observe. Que na Ásia nós temos a maior população mundial, né? Em milhões. Na África nós temos menos. Na América menos um pouquinho. Na Europa menos ainda. E na Oceania bem menos. Atualmente existem mais de 7 bilhões de pessoas e habitantes no nosso planeta. E a distribuição é de maneira irregular. Então esse mapa já justifica a sua resposta para você dizer que não é
distribuída de maneira uniforme, de acordo com perguntou a quinta questão. Existe uma questãozinha, um quesito interessante, que é a diferença entre um país populoso e um país densamente povoado. Nós vamos ter aulas posteriores em que eu vou buscar explicar isso para você. Qual a diferença entre um país densamente povoado e um país populoso? Aqui eu já estou dando uma prévia para você. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, por exemplo, mas a área geográfica do Brasil é muito grande, é enorme. Então o Brasil é considerado um país populoso. Agora vamos imaginar se a área do Brasil não fosse tão grande, fosse menor. Então nós teríamos mais pessoas por metro quadrado, e nesse caso o Brasil, além de ser um país densamente populoso, ele seria também além de ele ser um país populoso, ele seria um país densamente povoado, porque teriam mais pessoas por metro quadrado. A distância entre as pessoas seria menor. Eu explicarei isso aí numa outra aula. A sexta questão, deixa eu levantar aqui para você ver um pouco acima da minha cabeça. Olha, qual a relação entre o crescimento da população mundial e o aumento das áreas urbanas no mundo? Ora, a resposta é fácil de você identificar. O crescimento da população mundial, ele tem direta relação, tem refletido na expansão das áreas urbanas pelo mundo todo. A população urbana está cada vez maior. Quanto mais tempo se passa, maior é a população urbana. Algumas regiões nós temos de maneira equilibrada, população rural e urbana de maneira equilibrada, ou mais pessoas, algumas cidades apenas temos mais pessoas vivendo na zona rural do que na zona urbana, mas isso são exceções. O que acontece na grande maioria dos centros urbanos, mundo afora, não só na nossa realidade aqui no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, é que as populações urbanas são maiores do que as rurais. Bom, eu espero que você tenha compreendido e lhe peço que você faça a revisão desta temática, que é muito boa, do capítulo 1. Nós ainda teremos aproximadamente uma ou duas aulas falando sobre essa questão da dinâmica da população mundial. E eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá!